Oi, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Adi. Se você é novo por aqui, esse aqui é um canal para a gente falar sobre marketing, tecnologia e como eu trabalho no mundo das startups, tem muita coisa sobre marketing para startup. Se isso faz sentido para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever nesse canal para você não perder nenhum vídeo. Tem um monte de vídeo legal rodando por aqui, onde eu compartilho experiências, aventuras e vários vlogs também da rotina do profissional de marketing. Eu trabalho com marketing há 12 anos. Dentro da minha carreira, eu sempre fui focada mais na parte de digital e hoje eu não gosto de separar marketing e marketing digital, existe apenas marketing e eu já falei sobre isso em outro vídeo. E dentro da minha carreira, eu já empreendi lá no começo da minha carreira, fui para o mercado, trabalhar no mercado corporativo dentro de empresas tradicionais, fui para uma startup, que é uma startup no Vale do Silício, voltei para o mercado tradicional de empresa grande, né, e tudo mais, voltei para o mundo das startups. Então eu já trabalhei no mundo tradicional e também no mundo das startups. E aqui eu quero compartilhar com vocês 7 diferenças básicas que existem entre trabalhar no marketing numa empresa tradicional. E aí, como empresa tradicional, vamos colocar as médias e grandes empresas. Então, uma Nestlé, uma Unilever, uma Microsoft e empresas startups. E aí a gente tem startups famosas e startups não famosas que ainda são pequenas. E eu vou compartilhar aqui com vocês a minha experiência, como foi até então e o que eu aprendi, o que eu noto que são diferenças observando os meus colegas de trabalho, os ambientes nos quais eu estive, eu quero compartilhar com vocês. Então a empresa tradicional, ela está focada em produtividade, ela quer gerar o máximo com o menos possível, ela já tem os seus processos, o seu organograma, muitas pessoas trabalhando, ela já tem uma máquina construída que ela precisa garantir a eficiência dessa máquina. E as startups são empresas mais jovens, não jovens no sentido de ter pessoas jovens, jovens no sentido que são empresas começando. E elas focam em crescimento. Então a startup, ela trabalha com mais inovação, normalmente ela tem um produto que ainda é muito novo, ela traz uma proposta de valor para se diferenciar desses concorrentes que envolve base tecnológica e ela está focada em crescimento. Então, não existe uma máquina construída, não existe processos construídos, tudo está sendo feito. E startup tem uma base tecnológica muito forte. Então, vamos considerar essas duas diferenças entre tradicional e startups. A primeira diferença é resiliência e riscos. No meu ponto de vista, a startup exige muito mais resiliência e muito mais noção de risco. Não que as empresas tradicionais não exijam resiliência, que com certeza você passa por muitos problemas. Quem estava aí na pandemia, né? Todo mundo que chegou até aqui participou de uma pandemia. Quem estava nas empresas tradicionais viu muita coisa acontecer, coisas sendo mudadas, sendo enxutas, e a gente ter que sobreviver a tudo isso. Eu estava numa empresa tradicional na época, então a gente precisa também ter resiliência, mas a gente tem uma máquina pronta. Quando a gente está na startup, você tem muito mais noção de risco, porque pode dar certo e pode não dar. Então, você também tem aquela coisa de que você tem um tempo, você tem um orçamento específico, vocês têm um objetivo que precisa ser alcançado de forma bem rápida, você vai se envolver com investidores, então, e você tem que ter resiliência, porque às vezes isso é normal, às vezes não, a maioria das vezes não vai funcionar de cara. Então você vai jogar um produto para o mercado, putz, não foi bem sucedido, o que a gente tem que mudar? Volta, arruma, põe de novo, melhorou um pouquinho, tem que voltar. Então você tem que ser muito mais resiliente em ficar tentando até fazer funcionar. Então eu acho que essa é uma diferença bem clara, já que você não tem uma máquina pronta, você está construindo a máquina. Então isso é uma diferença, acho que muito forte de uma empresa tradicional para uma startup. Outra diferença é orçamento e recursos. Então, numa empresa tradicional, normalmente você vai ter muito mais orçamento na mesa, se você é um profissional de marketing, e você também vai ter mais recursos, especialistas, muito mais gente num departamento para fazer as coisas, muito mais pecinhas, já que a máquina está construída. Já numa startup, provavelmente você vai ter um orçamento bem mais baixo e você vai ter recursos limitados, seja recursos humanos, ou seja, uma equipe muito enxuta, ou também, né, no caso, recursos financeiros, que foi o que eu acabei de falar de orçamento. E o que acontece? Nas empresas tradicionais, por você ter muito orçamento, por exemplo, e eu estou falando aqui da vivência em marketing, eu já trabalhei e já tive orçamentos milionários.
o que fazia eu ter diretamente um atendimento no Google, um atendimento na Meta, um atendimento no Twitter, um atendimento onde quer que fosse, porque eu tinha conta que rodava muito dinheiro. Quando você está numa startup, isso não acontece, porque a sua marca não é conhecida, já que é uma marca relativamente nova, e se você ainda não está em fase de crescimento, se você não tem uma bomba de investimento ainda, você tem pouco dinheiro, você não é conhecido e você tem que se virar. Então, orçamento e recurso tem bastante diferença se você trabalha numa empresa tradicional e se você trabalha num ambiente de startup. Outra diferença entre trabalhar numa empresa tradicional no marketing e trabalhar numa startup é a flexibilidade. Empresas grandes, né, empresas já estruturadas, elas têm processos e muitas vezes são processos mais rígidos, já que envolvem auditorias, né, envolve todo um contexto, múltiplos departamentos. Então, você tem as coisas um pouco mais engessadas para você conseguir fazer, porque é preciso ter processos muito mais rígidos para conseguir organizar aí 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil pessoas. Já numa startup, normalmente você não tem processo. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, porque está tudo sendo feito, ou foi feito até assim, na hora que você começa a escalar, você tem que começar a arrumar. E eu tive uma gestora uma vez numa startup, que é a startup que eu trabalhei, que tinha sede no Vale do Silício, que ela falou, a gente está entre o caos e o equilíbrio. Estamos exatamente nesse meio, que era uma fase de crescimento, era uma fase de escala. Então, chegou até aqui desse jeito, todo mundo fazendo o que tinha que ser feito e aconteceu, mas está sem processo, então é o meio do caos e o meio do equilíbrio. Isso é importante também para você pensar se você quer viver nesse tipo de ambiente, porque as startups vivem por não ter esse processo, não tem tudo isso ali, aquelas caixinhas, aquelas coisas, porque está tudo sendo construído. Então, essa é uma diferença clássica. E para o marketing, isso impacta porque às vezes você vai ter processos muito mais complexos. Então, numa empresa tradicional, por exemplo, para fazer um pagamento de um fornecedor, você tem que mandar a nota até data X, tem que fazer um protocolo não sei na onde, tem que mandar um documento para o financeiro, tem que... Muitas coisas para você conseguir a aprovação de uma coisa. Já numa startup isso vai ser muito mais rápido por não ter todos esses processos, tá? Então, não quer dizer que um seja melhor ou pior, mas são bem diferentes. A diferença, e aí na sequência, quando a gente está falando de flexibilidade, são perfis diferentes, né? Então, por exemplo, numa empresa tradicional, você já tem as caixinhas. Então, você vai ter um especialista disso, um especialista daquilo. Numa empresa startup, você normalmente precisa ter um perfil um pouco mais generalista, porque vamos supor que você foi contratado ali para ser redator, copywriter, o nome que você preferir. Às vezes você vai estar ali escrevendo, mas você vai precisar dar uma ajuda para o pessoal para fazer alguma coisa do produto, ou você vai precisar dar alguma ajuda em redes sociais, ou você vai ter que fazer, sei lá, um site, não sei. Então, normalmente, essa flexibilidade em conseguir trafegar em outras áreas é muito necessária dentro de uma startup, já que a gente não tem um time gigantesco, não tem um aquilo, um fulano, não sei o que lá. Você acaba tendo que aprender outras coisas e executar coisas que não são exatamente só aquilo para o qual você está se especializando. Então, dentro de uma empresa tradicional, você vai ter ali a sua caixinha, provavelmente você vai ficar dentro daquela caixinha, você vai conseguir ser um especialista naquilo. Já uma startup vai exigir que você seja mais generalista, que você trafegue em outras áreas, tá? E aí depende, claro, do seu perfil. Se você quer ser um especialista em mídia paga ou tráfego pago, eu não gosto de falar tráfego pago, para mim tráfego pago, eu lembro daquelas pessoas que ficam controlando o tráfego no trânsito. Mas enfim, se você quer ser um especialista em mídia paga, talvez seja melhor você ficar no mercado tradicional, porque lá você vai realmente trabalhar só com mídia paga. Numa startup, você vai trabalhar com mídia paga se você foi contratado para isso, mas você pode ser requerido, vamos dizer, podem te buscar e querer que você trabalhe com outra área. Ah, me ajuda aqui em Web Analytics, ou me ajuda aqui a ver se essa peça tá boa, o que você está achando, tá bom, tá ruim, o que você acha? Então, esse é um perfil bem diferente de uma para outra, né? Além de tudo que eu já falei. Então, se você estiver numa empresa tradicional e quer ir para o mundo das startups, coloca isso na balança. E o contrário também, para você ver o que faz sentido para o seu momento de carreira, para o seu tipo de perfil e para o que você quer ser dali então. Próxima diferença eu acho que é a agilidade. E aí eu não estou falando de metodologia ágil, apesar de que as startups costumam ser muito boas em metodologia ágil, elas precisam ser, e eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal, vou deixar linkado. Mas agilidade em virtude de tudo isso que eu já falei. Processos rígidos. Então, empresas tradicionais tendem a ser mais lentas em como elas se movimentam dentro do mercado, já que elas têm
toda uma estrutura que precisa ser levada junto. É muito difícil inovar quando você tem um ambiente muito carregado, porque você tem múltiplas pessoas, múltiplas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Já no ambiente de startup, você senta ali em uma reunião, o fundador, o CEO, o analista de marketing, todo mundo senta junto, vamos fazer tal coisa, vamos, faz. Então, startups costumam ser mais ágeis porque elas são menores e porque elas têm essa base tecnológica muito forte, elas não são refém de sistemas antigos ou de coisas que foram sendo construídas e surgiu um que a gente fala que é um débito técnico, né, que foram coisas de tecnologia que foram feitas, puxadinhos, gambiarras, né, que tem toda uma herança que precisa ser ajustada. Startups não passam por isso, então elas costumam ser muito mais ágeis na forma de vamos lançar um produto, vamos agir, vamos mudar alguma coisa, é muito mais rápido do que uma empresa tradicional. Então, isso também é uma diferença na forma como você vai trabalhar dentro do marketing, tomar decisões, conseguir contratar coisas e etc. Outra diferença é o reconhecimento. Se você trabalha numa empresa tradicional, normalmente elas são muito conhecidas porque elas são tradicionais, ou seja, elas existem há décadas ou são centenárias. Então, normalmente você vai olhar ali e vai falar, fulano trabalha na Meta, legal, fulano trabalhou não sei na onde, fulano trabalhou na Nestlé. Então, você vai entender, você vai ter um reconhecimento profissional mais fácil. Provavelmente você vai ser chamado para dar palestra, coisas assim, porque são marcas conhecidas. Então, esse reconhecimento profissional numa empresa tradicional dá aquele up. Você olha e fala assim, né? Fulano trabalhou em tal lugar. Já nas startups, por elas serem empresas jovens, e assim, a gente tem startups famosas que deixaram de ser startups. Por exemplo, Nubank. Nubank já foi uma startup, agora não é mais. Quinto Andar, etc. Então, quando você está começando, você vai trabalhar num lugar que poucas pessoas vão conhecer. Então, isso também tem essa questão de reconhecimento, é mais difícil, profissionalmente falando, porque você olha e fala, nunca ouvi falar. Principalmente se você não for o público-alvo daquela startup. Então, essa questão de reconhecimento profissional, você flutua um pouco. Então, quando alguém está olhando o seu currículo, você sabe o que uma pessoa de marketing de uma empresa tradicional vai ter na bagagem versus uma pessoa de marketing numa startup. Então, tem essa questão de reconhecimento. Eu já estive dos dois lados, então, eu trabalhei no mercado de educação por 10 anos. Então, estando numa empresa tradicional no mercado de educação, todo mundo me conhecia. Você é a fulana que trabalha em tal marca. Porque era uma marca muito importante no mercado de educação. Já nas startups, ninguém conhece. Então, esse reconhecimento pode impactar, talvez você ou a forma como você quer lidar com a sua carreira, e talvez você deva pensar nisso, se isso for importante para você. Por último, e eu deixei o último, que achei que é a mais importante agora, depois de tudo isso que eu já falei nesse vídeo, é visão de negócios. Se você está numa startup, a sua visão de negócios vai ser afiada de um jeito que você talvez não consiga imaginar se você ainda não trabalhou numa startup, principalmente se você pegou uma startup que está em early stage, ou seja, que está em fase inicial, antes da fase de escala, ou se você está no começo da fase de escala, talvez você já está sentindo isso. Por quê? Porque se você está numa empresa tradicional, lembra que eu falei, a máquina está montada, você é uma peça que tem que garantir que a sua engrenagem continue rodando para que a máquina não pare. Então, você não tem acesso, às vezes, dependendo da sua posição, a decisões super estratégicas, a comitê executivo, a board, a como o negócio está sendo levado, qual é a visão de futuro para 10 anos. Você não tem acesso a essas coisas. Você está ali operando e fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, está sendo fantástico, mas você não tem essa visão do negócio super ampla. Já numa startup, como eu falei que já é mais enxuto e você está participando da construção daquilo, você sente ali a pulsação do negócio na veia. Você está olhando, você está vendo se está entrando dinheiro, se não está, como que está com os investidores. A visão do negócio, você está entendendo, gente, vamos para cá, vamos para lá, vamos mudar tal coisa, porque se a gente mudar tal coisa, pode acontecer tal coisa. Então, você vai tendo um vocabulário de negócio muito, muito, muito mais afiado. A sua visão macro das coisas, da conexão de todos os pontos, de como aquele negócio precisa caminhar, de quais são os próximos passos, fica cada vez muito mais claro e você começa a se envolver com outros setores para entender esse quebra-cabeça. Eu acho isso fantástico. Então, eu amo essa parte de visão de negócio, de estar ali do lado de um fundador, de alguém que carrega uma bagagem absurda
e me ensina todos os dias e traz perspectivas que eu jamais teria pensado, porque eu estava só na minha caixa de marketing, agora eu passo para outras caixas, sento em outras cadeiras de alguns momentos. Então essa minha visão de negócio, acho que melhorou muito trabalhando em startups e é uma coisa que me mudou como pessoa, assim, como profissional, na forma como eu olho o mercado. Então eu acho que isso é a coisa mais rica que você pode ter na sua carreira trabalhando numa startup, se isso faz sentido para você. E eu sempre falo se isso faz sentido para você, porque eu amo essa parte. A gente vai falar assim, não quero, eu quero ser especialista, eu quero entender do pixel do tal assunto. E aí, talvez, realmente, o mercado tradicional vai ser o que vai te realizar de um jeito maravilhoso. Então, essas diferenças que eu trouxe é para você como profissional de marketing, que está começando a sua carreira, poder entender como que é o mercado corporativo nesses dois lados. Você está olhando uma vaga, está vendo isso aqui é numa startup, isso aqui é numa empresa tradicional. O que você ganha e perde? Eu acho que não existe melhor ou pior, existe diferenças. Então, por isso eu queria trazer aqui 7 diferenças entre trabalhar no marketing numa empresa tradicional e trabalhar no marketing numa startup. Tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Assim esse vídeo chega a mais marketers para a nossa comunidade crescer. Se você quer participar do Martech Club, que é o nosso clube da newsletter, o link está aqui embaixo também. Essa é uma curadoria de conteúdo que eu faço semanal sobre notícias que podem impactar o nosso mercado de marketing. E você recebe toda terça-feira às 7 horas da manhã no seu e-mail. O link está aqui embaixo para você se inscrever. Se inscreve no canal se isso faz sentido para você. Aqui também tem as minhas outras redes sociais, caso você queira se conectar, trocar experiência. Adoro quando vocês mandam mensagem, a gente conversa, troca experiências, isso é muito legal. E acho que é isso, né? Falamos bastante. Vejo você no próximo vídeo.